A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o seu servo Diácono Samuel Macedo, professor da Escola Dominical na Igreja Assembleia de Deus da Missão Shekinah em São Sebastião DF, igreja sede, pastoreada pelo pastor João Costa. Trago hoje o resumo da lição de número 4 do segundo trimestre de 2020 da revista de adultos, que traz por título A Iluminação Espiritual do Crente. O comentarista é o pastor Douglas Batista. O textual da nossa lição está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, verso 17, que diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra na mesma carta aos Efésios, capítulo de número 1, do verso 15 ao 23, que eu convido os irmãos para ler comigo agora. Pelo que, ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vamos ao comentário? Ao longo dos séculos, Deus trabalhou detalhadamente a execução do seu plano de salvação e redenção da humanidade. Essa salvação nos alcança quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. A partir desse momento, passamos a viver de uma nova forma, vocacionados à santidade, ao serviço nas coisas de Deus e à esperança gloriosa de um dia estar com Cristo no céu. Desfrutamos também de riquezas da glória divina, sendo perdoados nossos pecados e recebendo a adoção de filhos. Estudaremos hoje acerca das bênçãos espirituais e da profunda esperança que cada crente deve guardar. Bom, a palavra iluminação na filosofia está diretamente relacionada ao conhecimento, ao domínio sobre o conhecimento de um determinado assunto. A iluminação sobre uma doença está em conhecer tudo sobre essa doença. A iluminação sobre uma pessoa consiste em conhecer tudo sobre essa pessoa. Nos tempos dos apóstolos, os conceitos filosóficos acabavam por influenciar a escrita, comunicação e a explicação sobre os textos em geral. No caso da nossa lição, o escritor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, apresenta uma ordenança que nos exorta a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão da nossa chamada, a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como compreender a grandeza do poder de nosso Senhor. Diferente da filosofia, onde apenas o estudo, racionalidade e pesquisas eram usados para que uma pessoa fosse iluminada, entre aspas, o apóstolo Paulo nos ensina que nossa iluminação vem de compreender quem é Deus e qual a nossa esperança e nossa vocação e qual é a glória da nossa herança. O apóstolo dava graças a Deus pelo fato dos irmãos de Éfeso serem extremamente abençoadas, com bênçãos espirituais como a eleição, predestinação, filiação e o dom do Espírito Santo de Deus. As orações de Paulo em benefício dos irmãos de Éfeso eram no sentido de pedir ao Senhor que lhes fossem concedidos o espírito de sabedoria e de revelação, contido no verso 17. Paulo estava ciente dos milagres que se operavam em meio aos irmãos e de quão maravilhoso é o Evangelho. Porém, expressava a preocupação de que é impossível alguém receber o Evangelho sem conhecer a Deus, sem ser ensinado pelo Eterno. Por esse motivo,
o apóstolo orava para que os crentes compreendessem por meio do Espírito Santo quais as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus, como está descrito nos versos 18 e 19, que vamos ler agora. Verso 18 diz assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e sobre qual excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. A oração de Paulo direcionava-se a impedir a Deus que o Espírito Santo trouxesse ao conhecimento de cada irmão para que esses soubessem qual a esperança da sua vocação. Assim, esses irmãos seriam capazes de compreender e experimentar os privilégios de serem vocacionados. Para melhorar o entendimento, vamos dividir essa esperança em 3 aspectos. Primeiro, Deus chamou pessoas no passado. Deus nos chamou no passado por meio da eleição em Cristo Jesus. Segundo, esse chamado abrange o serviço e a santificação no presente, andando de modo digno, irrepreensível e em comunhão com os irmãos. Terceiro, participação gloriosa no futuro, que compreende o entendimento da vida eterna e a esperança de um dia conhecer a Deus face a face. Aleluia! O verso 18 mostra a continuação da oração de Paulo, onde ele pede para que os crentes alcançassem o conhecimento e entendessem as riquezas da glória de sua herança. Herança é algo que só pode ser dado a filhos, ou aos eleitos, como está em Colossenses 1, verso 12. O termo riqueza refere-se a bênçãos espirituais que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão de pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Então, os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo, como está em Mateus 25:34. Se tem algo que Paulo expressa em sua carta, é fazer com que os crentes entendam o quão grande é o poder de Deus para operar milagres, maravilhas e as bênçãos espirituais que estudamos agora. Paulo busca explicar aos irmãos de Éfeso o quão extraordinário e grande é o poder de Deus, capaz de curar, salvar e realizar milagres. A expressão dunamis, que é traduzida por poder, indica que os feitos realizados em meio aos irmãos de Éfeso eram realizados por uma força fora da medida. Somente o maior de todos os poderes poderia operar a maior transformação na vida de alguém, que é a salvação. E somente um poder tão grande, acima da medida, poderia operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Em Efésios capítulo 1, verso 19, Paulo apresenta a frase segundo a operação da força do seu poder. Paulo usa 3 vocábulos no grego original: energeia, que é a operação ou poder em atividade; kratos, que se traduz por força, trazendo a ideia de intensidade; e istios, que se traduz pelo poder inerente de Deus. A associação dessas 3 palavras mostra que o inerente poder de Deus opera com força em favor daqueles que creem nele. Como prova irrefutável do poder de Deus, o apóstolo apresenta 3 exemplos. Cristo ressuscitou, foi ascendido à direita de Deus, como expresso no verso 20, e foi elevado acima de todo domínio. A partir do verso 20, o apóstolo apresenta Cristo exaltado através de 3 aspectos que atestam a grandiosidade do poder de Deus. Paulo afirma de forma enfática que o poder de Deus se manifestou primeiro ressuscitando Jesus dos mortos. No discurso de Pedro, em Atos 2, no verso 24, o mesmo afirma categoricamente que foi Deus que o ressuscitou dos mortos, pois era impossível para a morte deter Cristo. Em 1 Coríntios 15, Paulo nos ensina que ao ressuscitar, Jesus se tornou o primogênito dos que dormem. O mesmo poder que ressuscitou Jesus está disponível também aos salvos, que se permanecerem até o fim, vencerão a morte, sairão dos seus sepulcros e reinarão eternamente com Cristo, como descrito em Filipenses 3, 20 e 21. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. O Messias foi exaltado à direita de Deus. No Salmo de número 24, temos uma cena descrita que poderíamos afirmar ser a coroação do Senhor Jesus à destra de Deus, como o Senhor e soberano sobre tudo. O Salmo 110 é uma afirmação categórica dessa exaltação. Esse grau de elevação, de honra e autoridade nos mostra o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e o mal, conforme está escrito lá em Colossenses 2,15, que diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O triunfo de Cristo, é bom ressaltar, também é nosso triunfo. Em 1 Coríntios 15,56,
Paulo mostra que nós, os salvos, somos vencedores juntamente com Cristo e endossa a nossa participação na vida celestial. O apóstolo, no verso 21, explica que Deus exaltou a Cristo acima de todo principado, poder e potestade e de todo nome que se nomeia. Isto significa que a partir de sua exaltação, Cristo está acima de tudo, do bem e do mal. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 18, o próprio Cristo afirma que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O resultado disso traz duplo benefício para a igreja. Se Cristo é o cabeça da igreja e designou a igreja para ser uma plena expressão dele mesmo, logo nenhum poder pode prevalecer contra a igreja. Lembrem-se, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E essa é a nossa esperança em tempos de crise. Se nós, como igreja, somos fiel expressão de Cristo, somos a fiel expressão de Cristo, não existe poder, seja no mundo físico ou no mundo espiritual, que pode nos parar. Essa deve ser a nossa esperança nesses tempos de dificuldade, de que pela vitória de Cristo na cruz do Calvário, somos mais do que vencedores. A conclusão dessa aula é que eu passo a ler em seguida. Embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem nele. Aleluia! Bom, eu agradeço a oportunidade dada pelo Departamento de Escola Dominical e desejo, crendo na operação magnífica do poder de Jesus, que em breve estaremos juntos em nosso templo adorando, bendizendo e aprendendo juntos. A paz do Senhor a todos, um excelente domingo.